olá, minha irmã. Que bom, né? Mais uma vez aqui nós estamos reunidos para fazer nossos estudos, nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, não é verdade? Então vamos lá? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5º, que tem como título, né? Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo maior que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, um capítulo que fala das dores, né? Das aflições, não é isso? Então vamos lá. No item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. E aí nós vamos para o subtítulo Justiça das Aflições. Só na vida futura pode-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem, para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haver feito para justificar essa posição? Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Partindo agora para um outro subtítulo, né? Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, enquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora destas. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança,
pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque foram o resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio, por fraqueza ou por indiferença, né? Esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, abriram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem, passo a passo, a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de se reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável à má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se, então, dizer que o condenado sofre as consequências do que fez, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune, mais especialmente, aquelas que causam prejuízos à sociedade, e não as que só causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo que pecou, em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido não para ele são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante da impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, com consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo: perdi minha vida. Porém, da mesma forma que para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte
e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido. Para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E é isso aí, né? E assim nós começamos esse capítulo que mexe muito com a gente, porque quem de nós não passa por aflições, né? Quem de nós não passa por aflições? Então nós temos que entender aqui que, para a gente compreender melhor a questão das aflições, das dores, que Deus, nosso Pai, ele é justo, ele é amor, ele é todas as qualidades que nós possamos imaginar, né? Na sua plenitude, no seu infinito. Então, essas dores que a gente passa por ela, Deus sabe e Deus permite. Porque senão, se ele não permitisse, nós não estaríamos passando por ela, não é verdade? E a gente tem que entender, de uma maneira bem especial, que Deus não nos castiga. Nós temos até então uma ideia que Deus está a nos castigar por atitudes inconvenientes, impróprias da nossa parte. Não, Deus não castiga, Deus é amor. A gente sente essas sensações, esse sentimento, todas as vezes que nós saímos da lei. É uma situação que nos faz a pensar na nossa conduta. Não é que Deus nos castigou, Deus não nos ama. Então, ele coloca para a gente sempre oportunidades para a gente rever os nossos posicionamentos, as nossas tomadas de decisões. Porque se passamos por uma coisa no passado e tivemos uma decisão equivocada e sentimos a consequência disso através de dores, de tristezas, de várias coisas, né? Sabemos que não devemos proceder da mesma maneira. Então, nós vamos tentar fazer diferente. E nessa busca pelo fazer diferente, na tentativa de fazer o certo, a maneira correta, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, nós vamos entrando na harmonia com a lei do Pai, a lei divina. E aí o sofrimento cessa, né? Então, temos que entender isso. Deus não nos castiga, Deus nos ama. A gente que, às vezes, né, tem um entendimento diferente. Quando pequeno aqui na nossa vida, quando o nosso pai nos colocava de castigo, né? E para a gente era castigo, porque nós, de repente, nós não poderíamos sair de casa. Era o nosso castigo. Fizemos alguma coisa que não agradou o nosso pai e nós ficávamos em casa. Depois, mais tarde, com a maturidade, vamos ver que não era castigo, né? Era uma dinâmica de ensino que nosso pai tinha para mostrar que nós tínhamos que pensar. Aquela nossa atitude não era a mais correta, não era a certa. Então, era para a gente acertar. Então, toda vez que nós fazíamos errado, nosso pai dava um castigo para, de novo, ficar bem claro para nós que aquele ato não era o correto, não era o mais acertado, não estava de conforme. E foi através de deixar em evidência, através desses castigos que nós colocávamos assim, que nós fomos vendo que nosso procedimento estava errado, nós não estávamos agradando ao nosso pai. Então, nós tínhamos que mudar, porque senão ele ia dar uma nova oportunidade para nós refletirmos. Não é isso? Então, continuando aqui, que ele fala dessas causas atuais das aflições, e nós temos que parar para ver o seguinte: a gente sabe que pela reencarnação, nós estudamos isso até semana passada, né? Nós vimos que o quê? Nós, quando voltamos à Terra, no novo corpo, através da reencarnação, foi programado e nós tomamos ciência disso, muitas vezes nós participamos disso aí, né? Algumas situações difíceis que nós teríamos que vivenciar, deveríamos passar para dar um testemunho do nosso entendimento, dar uma comprovação que nós estamos lá, não todos 100%, mas estamos no caminho desse 100% da retidão perante a lei. Então, é lógico, algumas dores, né?
Algumas aflições faz parte da minha programação, né? Como plano de aula para aquele curso. É o que eu tenho que aprender neste ano letivo, que é uma encarnação na Terra, para nós passarmos para a série seguinte, para o aprendizado seguinte. Então, isso é fato. Ninguém contesta isso. Mas o que a gente precisa entender é que tudo isso que nós passamos não estava programado, não. Não era para nós passarmos nessa encarnação. Nós a procuramos através de nossos equívocos. A leitura de hoje trouxe o exemplo do pai que não teve, né, não aproveitou a oportunidade de vermos no seu filho pequeno, aqueles starts de como que ele está na sua evolução, as suas dificuldades, os seus equívocos. O pai não cumpriu a sua missão primordial, que é educar. É educar, orientar, mostrar o caminho, facilitar, através da explicação, do entendimento, a vida para aqueles filhos de Deus que foi confiado a si, né, a ti, para dar essa orientação. Nós deixamos a vida tocar, deixamos que a vida o educasse. E mais na frente, o que ele mostra? O filho não teve esse carinho, o filho não teve essa lembrança, o filho não teve esse amor para com o pai, porque o pai lá atrás, vendo como que era o espírito, né? As características desse espírito que estava vindo sobre a sua tutela, ele nada fez para mostrar para o filho. Não é assim. É o conversar, é o dar amor, é entender da dificuldade, mas se colocar ali ao lado, de mão dada, para juntos caminhar, construir uma relação. Não foi feito isso. E assim, nós fazemos também. Quantas coisas nós fizemos que não estava certo? É destino? Não. O julgamento foi nosso. De repente, por invigilância, por descrédito, por desdém, por má fé, não sei. Aí é cada um que tem que fazer o seu juízo. Cada um de nós tem que fazer o seu juízo. Mas quantas das vezes, hoje mesmo, nós temos algumas diferenças com os irmãos. O que é que nós fazemos para corrigir? O que é que nós fazemos para acertar isso? Nada, né? Nosso orgulho não deixa, não nos permite que a gente procure o nosso próximo para acertar. Mesmo quando Jesus fala, né? Antes de vir ao altar, botar a oferenda, se acertar com o seu próximo. É a palavra de Jesus, está na Bíblia Sagrada. E nós não fazemos isso. Vamos escolher? Com certeza. Vamos escolher. Porque entendemos nós, pelo que foi dito, pelo que nos foi passado, que nós deveríamos procurar o nosso irmão e nos acertar. Pedir perdão, estender a mão, mas nós não fizemos, porque nos deixamos levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, de novo, vamos escolher o que nós estamos plantando. Não é verdade, gente? Então, temos que fazer isso. Nós estamos vindo aqui a este planeta para aprender. E o aprender é dois lados que nós temos que ir. É o ladozinho da inteligência, né? Que a gente dá um valor, a gente vai das escolas, faz curso, vai, aquela coisa toda. Mas tem o lado da moral. Foi o que Jesus veio trazer para a gente. O lado da moral. Esses dois lados é que nós viemos desenvolver em todas as nossas encarnações. Em todas as nossas encarnações, nós viemos desenvolver isso. Então, nós não podemos deixar as oportunidades de nos acertarmos, de servir, de parar para refletir quem sou eu. O quem sou eu é com os meus erros e com os meus acertos, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, mas com as minhas conquistas também. Então, eu tenho que me avaliar para ver, na vida que eu estou vivendo aqui, qual a melhor maneira de eu conseguir atingir o meu objetivo, que é caminhar rumo ao Pai. É isso que Ele espera de nós. Caminhar para Ele. E nós queremos isso. Nós queremos isso. Mas nos deixamos levar
pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Nossos grandes inimigos, aqueles que fazem tudo para que nós não consigamos nos aproximar do Pai, nos sentir próximo a Ele, porque Ele está próximo de nós o tempo todo. O problema é nós nos sentirmos próximos a Ele. Então, meus irmãos, com essas palavras trazidas pelo Evangelho hoje, e com essas pequenas considerações, reflexões que aqui eu fiz, que possamos todos nós pensar e refletir no nosso sofrimento. Todos eles nos mostram, né, o que nós devemos trabalhar. E entendemos que a maior parte deles nós causamos nesta vida. Nós continuamos a causar nesta vida. E causamos, vamos ter que dar prova que entendemos que erramos e que queremos consertar, não a situação, consertar o erro que está em cada um de nós. Meus irmãos, muito bom estar com vocês, né? Na presença do Senhor Jesus, nos auxiliando, dando suas vibrações de amores, né? De amor, que possamos mais uma vez, na semana que vem, nos reunirmos para juntos falarmos um pouco mais do Mestre Jesus. Fique com Deus.